né, nós iremos concluir a nossa ministração, irmãos. Então, esse ano, mais uma vez, volto a repetir, é um ano profético, o ano de 2023, é o ano da casa cheia, irmão. O ano da casa cheia, esse é o ano profético para nós no ano de 2023. Aleluia, amém? Amém, irmãos. Então, nesse ano nós estamos aprendendo mais uma vez. Essa será uma palavra-chave no decorrer do ano para nós como igreja, para que nós venhamos a termos um coração sábio, sabemos aproveitar todos os dias da nossa vida na presença do Senhor, não desperdiçarmos a nossa vida diante de Deus. Será uma palavra-chave para o nosso ano, como também a palavra que foi ministrada a respeito de unção. Então a gente vai falar muito sobre unção, sobre estarmos aprendendo a contar os nossos dias. Amém? Então nós iremos aprendermos a ter muitos dias, irmão, diante do Senhor. E a perder nenhum dia e termos galardão diante de Deus. Amém? Então, irmãos, na semana passada, na semana anterior, não na passada, mas nas anteriores, nós vimos que Deus, Ele não conta os dias que nós vivemos sem Ele, que é o resumo. Estamos aqui resumindo aquilo que a gente ministrou nas semanas anteriores. Deus, Ele não conta o dia que nós vivemos sem Ele. Ou seja, antes da nossa conversão. Amém? Ou seja, antes do nosso novo nascimento. Então, Deus, Ele não conta o dia que nós vivemos o pecado, irmãos. Antes de nós recebermos a vida do Senhor. Ele conta a partir do momento em que nós somos envolvidos com a sua glória. Amém? Então, a outra coisa que a gente também aprendeu nas semanas anteriores foi que Deus, Ele também, após nascermos de novo, já sendo cristãos, Deus, Ele não conta os dias que nós não servimos a Ele. Amém? O dia que nós, já nascidos de novo, fizemos algo que era mal aos olhos de Deus. Então, esses dias Deus, Ele não conta. Todo mundo está compreendendo, né, irmãos? Aleluia. Então, hoje nós iremos entrar no nosso terceiro ponto, irmãos. E antes da gente entrar no nosso terceiro ponto, eu quero que a gente possa usar, o irmão como exemplo e a sua idade, para que a gente possa compreender melhor e possamos aprendermos aqui, à luz do Espírito Santo, a estarmos contando os nossos dias. Ou seja, é uma ministração para que você possa aplicar na sua vida e você começar a contar. Nossa, me converti com tantos anos, durante esse período eu fiz isso, fiz algo que era mal aos olhos do Senhor, então aqui já não conto. Isso aqui também, antes da gente entrar no terceiro ponto, irmãos, Deus, Ele não conta o dia que nós resistimos ao Espírito Santo, então você vai contando. Então eu quero usar aqui o exemplo do irmão Carlos, para não usar outro irmão. Então, vamos fazer matemática de novo, amém, irmãos? Matemática bíblica. Muito bom, saudável. É só soma e é só de somar e diminuir, né? Subtração, que é chamado, melhor. Palavra mais bonita, né? Então, irmãos, vamos lá. O irmão Carlos tem 30 anos. Aí o irmão Carlos se converteu com 22 anos. Então, de acordo com o primeiro ano, ou primeiro ponto, quantos anos o irmão Carlos tem diante de Deus? A partir do primeiro ponto, que Deus só começa a contar a partir do seu novo nascimento. Se ele nasceu de novo com 22 anos, quantos anos ele tem diante de Deus? 8 anos. Então, a partir desse primeiro ponto, o irmão ele tem 8 anos diante do Senhor. Só que durante esses 8 anos que ele tem diante do Senhor, o irmão Carlos ele viveu 3 anos. O irmão Carlos viveu 3 anos fazendo o que era mal aos olhos de Deus. E a partir desse segundo ponto, quantos anos agora o irmão Carlos tem diante do Senhor? Tinha 8, menos 3, 5 anos. Então esses dois pontos aí, irmão, que a gente já ensinou nas semanas anteriores, a gente está aplicando aqui na vida do irmão. Nasceu com 22, tinha 8 anos diante do Senhor, a partir do primeiro ponto. A partir do segundo ponto, já nascido de novo, passou 3 anos desviado, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, menos 3 anos, o irmão Carlos hoje está, nós iremos começar aqui com o irmão Carlos já com 5 anos diante de Deus. Amém? Então, irmãos,
vamos entrar no nosso terceiro ponto, para que a gente possa entender. Então, a terceira maneira, né, de vida que Deus ele não conta é o dia que nós resistimos ao Espírito Santo. Amém? Então, abra sua Bíblia, lá em Êxodo. Êxodo capítulo 19, no verso 1. Êxodo capítulo 19, irmãos, no verso 1. Abrirem, digam amém. Amém? Então diz assim, ó. Êxodo capítulo 19, no verso 1, vai dizer assim, ó. Ao terceiro mês, matemática de novo, irmão. Ao terceiro mês, 3 meses tem quantos dias? Cada mês tem 90 dias. Então memorize isso, 90 dias. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Então o que é que nós precisamos entender aqui, irmão? O povo ele já havia saído, do Egito, e eles estavam no deserto com destino à terra prometida. Amém? Confirma isso? Estavam a caminho, a destino de Canaã. Então o que Êxodo está dizendo? Ele está dizendo que durante 3 meses, durante 90 dias, após a saída deles do Egito, durante 3 meses eles chegaram ao Monte Sinai. 3 meses, 90 dias. Então lembrem isso. E aí a pergunta é, quantos anos, irmãos? Os irmãos sabem quantos anos o povo de Israel passou no deserto? 40 anos. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Então, a gente olhando, lendo as Escrituras e olhando o tempo, né, olhando o tempo que o povo passou no deserto, a partir do tempo que ele passou, nós podemos presumir e dizer assim, ó, não, o período que ele demorou, né, 40 anos, eles demoraram 40 anos no deserto, esse período que eles demoraram é porque Canaã era muito longe. Canaã era longe demais, ao ponto de demorar 40 anos. Então por isso que eles passaram 40 anos no deserto. Por quê? Isso nós podemos presumir. Não, irmão, é porque ele era muito longe. Abra sua Bíblia agora, lá em Deuteronômio. Lembre-se dos 90 dias e 40 anos que eles passaram no deserto. Deuteronômio capítulo 1, no verso 2. Amém, irmãos? Deuteronômio capítulo 1, no verso 2. Diz assim, ó. 11 jornadas, ou seja, 11 dias, 11 jornadas, há desde Horebe. Horebe aqui, irmão, é o Monte Sinai. Amém? O monte lá onde eles chegaram, passaram 3 meses, chegaram no Monte Sinai. Caminho do Monte Seir, até Cádiz Barneia. Então vamos compreender aqui, irmãos. Vamos entender o que a palavra do Senhor está dizendo. Algum irmão? Posso trazer mais água? Está calor hoje. Então, irmãos, olha. Vamos entender. O povo de Israel. O povo de Israel, eles, desde a saída deles do Egito. Então, vamos lá. Desde a saída do Egito até o Monte Sinai, eles demoraram 90 dias, 3 meses. Amém? Ao sair do Monte Sinai, que ele está falando Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, desde a saída do monte até Cádiz Barneia, eles demoraram 11 dias. Amém? Ou seja, 90 dias mais 11. Dá quantos dias? 101 dias. Então eu quero contar algo para você resumidamente, o que aconteceu em Cádiz Barneia. É a história dos espias. Ou seja, eles chegam até Cádiz Barneia, eles enviam os 12 espias, justamente para olhar a terra e poder realmente trazer um relatório para o povo. E ao voltar, irmãos, somente 2 voltaram crendo. Quem foi esses 2, irmãos? Alguém lembra? Os espias?
Caleb e Josué. Foram os dois que voltaram crendo da cidade. Os outros que voltaram incrédulos, irmão, o que foi que aconteceu? Os outros que voltaram incrédulos, eles contaminaram todo o povo. E por conta disso, eles passaram 40 anos no deserto. E é isso que nós precisamos entender. Irmãos, olha só. Eles já tinham chegado em Cádiz Barneia. Eles já tinham chegado. Eles enviam espias para olhar a terra e poder passar para o povo. Dois voltaram crendo, os outros contaminaram o povo com a sua incredulidade. E por conta disso, irmão, 40 anos o povo passou no deserto. Ou seja, era para passar somente 101 dias. Eles já tinham chegado. Eles já tinham chegado, irmãos. 101 dias foi o percurso que eles fizeram do Egito até a cidade onde eles iam entrar, possuí-la, habitar. Já tinham chegado, irmãos. Ou seja, não era tão longe. Você consegue compreender? Era para eles passar 101 dias, mas por conta deles terem resistido o Espírito Santo, eles passaram 14.600 dias. Era somente 101 dias, 101 dias, mas por conta deles terem resistido o Espírito Santo, irmãos, eles passaram 14.600 dias, 40 anos no deserto. Ou seja, Deus, Ele não conta, irmãos. Deus não conta os dias que nós resistimos o seu Espírito. Deus, Ele não conta o dia que nós resistimos o Espírito Santo, irmãos. Mas aí você pode perguntar, irmão, Jesus passou pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Nós não passamos por desertos. Nós não passamos por deserto, irmãos. Ou seja, todos nós, irmão, passamos ou iremos passar por o deserto. Todos nós iremos passar por o deserto, irmãos. Jesus, Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. O próprio Senhor disse, no mundo tereis aflições. Ou seja, todos nós passamos, todos nós iremos passar por o deserto. Mas não é a vida inteira, irmão. 40 anos é um ciclo, 40 anos é uma geração. Ou seja, nós passamos por desertos, mas não é 40 anos, é somente 101 dias. Ou seja, não entenda de maneira literal. Tem um período de início e de fim, irmãos. Mas por conta que o povo resistiu a Deus, resistiu ao seu Espírito, eles passaram 40 anos. 40 anos no deserto. E aí, irmãos, por que muitos cristãos estão até hoje, irmão, no deserto? Você olha para a vida do irmão e diz assim, nossa, há tanto tempo que esse irmão passa por essa luta, passa por esse problema, e parece que nunca acaba na vida do irmão. Por quê? Porque tem resistido o Espírito Santo. Tem resistido o Espírito Santo falar na vida dele, irmão. Ou seja, o Espírito Santo, ele fala ao seu povo, mas também fala a cada um de nós pessoalmente. Amém? Jesus ele vai dizer algo bem interessante lá em João, no capítulo 16, no verso 13, irmão. Ele vai dizer assim, João 16, verso 13, ele vai dizer assim, o Espírito nos guiará a toda a verdade. Ou seja, é como se o Espírito estivesse falando a nós o seguinte: abandone o pecado, perdoe seu irmão, perdoe a ofensa que o seu irmão falou algo, se seu irmão falou algo que lhe magoou, perdoe. Se você fez algo ao seu irmão, peça perdão. Abandone determinadas amizades. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Ou seja, abandone amizades, essa amizade.
Leia a Bíblia, vá para a célula, vá para o culto, lidere. E muitas vezes quando nós resistimos, irmãos, nós sempre temos argumentações carnais. Ao ponto de dizer assim, mas eu não cometo pecado tão horroroso, irmão. Irmão, mas por conta disso você pode estar isolado do corpo de Cristo. E ao fazer isso você está resistindo o Espírito Santo. Resiste ao Espírito Santo. Irmão, eu não cometo pecado horroroso. Mas isso tem lhe afastado da comunhão com o corpo de Cristo. Ou seja, resistir o Espírito Santo. E aí você pode falar assim, irmãos, as minhas amizades, irmãos, são pessoas que não têm mau conduta, irmãos. A minha amizade, as pessoas com qual eu me relaciono, são pessoas de boa conduta. Ou seja, irmão, independentemente se é alguém que tem má ou boa conduta, mas se ela está te afastando de Deus, você está resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Irmão, eu sempre vou para a célula. Todo sábado, irmão. Todo sábado eu vou para a célula. Todo domingo eu estou no culto, irmão. Mas, se você chega na célula, se você chega no culto, com o coração inquieto, ansioso para que termine o mais rápido possível, e se isso está tirando a sua atenção da palavra e da comunhão, você está resistindo o Espírito Santo. Amém? Então isso é resistir o Espírito Santo, irmãos. Irmão, mas com relação à liderança eu já lidero. Pois é, irmão, mas se você é alguém que lidera, e lidera do seu jeito, de acordo com o seu gosto, das suas preferências, das suas amizades, das suas emoções, você está resistindo o Espírito Santo. Resistindo o Espírito Santo. Ou seja, irmão, com relação a nós que lideramos, ou a nós que fazemos algo para Deus, uma coisa nós precisamos entender, irmão, que Deus, Ele não quer simplesmente que nós façamos algo para Ele. É isso que nós precisamos entender. Deus não quer simplesmente que nós façamos algo para Ele. O que Deus realmente quer é que o que nós fazemos para Ele seja feito com Ele. É isso que o Espírito Santo quer. Que tudo que nós façamos para Ele seja com Ele, dependendo dEle. Foi igual ao exemplo que eu usei do bolo. Eu presumi que Deus gosta de bolo de chocolate. Quando eu chego lá eu me decepciono. Não, Deus gostava de baunilha. Tempo que eu perdi preparando bolo para Deus. Frustração. Se eu chegar assim, não gosto não de bolo de chocolate não. Gosto de baunilha. Tempo que você perdeu preparando bolo de chocolate porque você achou que Deus gostava de bolo de chocolate. Tudo, irmão, que nós fazemos. Por isso nós precisamos termos discernimento. Precisamos ter revelação, dependência do Espírito Santo. Porque nós podemos estarmos fazendo algo para Deus sem ser a vontade dEle. E por conta disso nós podemos resistir o Espírito Santo. Você já pensou você fazendo algo da sua cabeça? Você está na metade da construção e Deus diz assim, desmancha tudo. A resistência que você vai ter, vai desfazer tudo. Se você é alguém que viveu sempre fazendo algo, resistindo aquilo que Deus está falando ao seu coração. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo que habita dentro de nós, Ele nos guiará a toda verdade. Amém, irmãos? Então, imagine você chegar diante de Deus, apresenta toda a sua obra diante do Senhor, toda a sua vida diante de Deus. E aí você olha e o que acontece é um prejuízo. Você é salvo, mas não pode reinar com o Senhor, no seu reino. Ou seja, o que nós precisamos aprender é isso. Deus, Ele não conta, irmãos, os dias que nós resistimos do seu Espírito. E aí você pode falar assim, com relação à liderança, irmão, eu não posso. Por que, irmão, você não pode liderar? Por que, irmão, você não pode liderar? Irmão, eu tenho vergonha. Então o que nós precisamos entender? A graça de Deus nos basta. A graça do Senhor nos basta. Sou tímido, a graça de Deus lhe basta, irmão.
Ah, irmão, eu não posso liderar porque eu não tenho vocação. Como, irmão, você não tem vocação? Se a palavra diz que o Senhor nos predestinou, nos chamou. E quando nós recebemos a vida de Deus, o que Deus fez foi nos fazer reis e sacerdotes. E o que é que o rei faz? Um rei, ele reina. Ou seja, essa é a nossa vocação de reinar. Fomos feitos reis e sacerdotes. Eu preciso ter revelação disso. Mas se eu dizer, não, irmão, não tenho vocação. Irmão, você foi chamado para reinar, liderar sobre as circunstâncias, para guiar um povo. Todos nós somos reis e sacerdotes. Se você recebeu o Espírito Santo, você é. Você foi chamado para isso, para reinar, irmão. Ah, irmãos, eu não lidero porque eu não tenho tempo. Pois é, irmão. Existem algumas coisas que nós podemos restituir. Ou seja, podemos restituir o dinheiro, nós podemos restituir um carro, nós podemos até restituir um casamento. Mas tem uma coisa que nós não podemos restituir. Sabe o que é? Tempo. Nós não podemos restituir o tempo. Ou seja, ah, irmão, não lidero porque eu não tenho tempo. Irmão, você não tem tempo porque o diabo está roubando o seu tempo. Você não tem tempo porque o diabo tem roubado. Nós aprendemos que a arma do diabo nessa geração é a distração. Se você diz, irmão, eu não posso liderar porque eu não tenho tempo, porque o diabo tem roubado, me distraindo com outras coisas. E o Senhor fala assim, que nós devemos primeiramente fazer o quê? Buscar o reino. O Senhor quer que nós venhamos estarmos focados nisso, atentos nisso, vigilantes nisso. Buscar o reino dos céus. E as outras coisas serão acrescentadas. Mas quando eu abro a minha boca e diz que eu não tenho tempo, irmão, porque eu tenho desperdiçado meu tempo. Permitido o diabo roubar todos os dias o meu tempo. Mas é claro, irmãos, é claro que nem todos serão chamados para ser pastor. Nem todos serão chamados para ser pastor. Preciso entender isso. Nós somos uma igreja que cremos que cada crente é um ministro. Cremos que cada crente é um ministro. O que é ministro? Cada crente é servo do Senhor. Cada crente está aqui para servir a Deus. Todos nós somos úteis diante do Senhor. Cada crente é um ministro. Nós estamos também aprendendo isso no CTL, irmãos. Cada crente é um ministro, irmão. E aí você pode falar assim, irmão, eu não sou pastor. Não sou pastor. Eu sou funcionário público, irmão. Eu trabalho na limpeza. Então, irmão, se você trabalha na limpeza, ganhe seus colegas para Deus. Seja servo do Senhor. Não sou pastor, mas eu sou funcionário público. Ganhe seus colegas para Deus. Leve para a célula. Ah, irmão, eu não sou pastor. Eu não lidero uma célula. Eu sou um estudante. Ganhe seus colegas para o Senhor. Ganhe seus professores para Cristo, irmãos. Faça da graça de Deus algo útil na sua vida. É isso que eu preciso entender. Nós temos uma vocação. Ah, eu tenho um pastor da minha igreja. Eu tenho o meu líder de célula. Mas eu sou servo de Deus. Eu sou ministro de Deus. Eu sou útil na mão do Senhor. E eu quero fazer algo para Ele, mas dependendo dEle. É isso que eu preciso entender, irmãos. É isso que eu preciso estar atento. Mas por eu permitir o diabo roubar os meus dias, irmãos, eu ando desanimado, desacreditado, não quero liderar. Sempre tem uma argumentação para alguém que resiste ao Espírito Santo. Amém, irmão? Irmãos, gosto sempre de colocar no singular, perdão.
Então, irmãos, o que eu quero dizer algo também para os irmãos? Esse é o ano, mais uma vez lembrando, irmãos. Você sempre vai ouvir o irmão Carlos falando isso, porque é uma palavra profética de Deus para nós como igreja. Esse é o ano da casa cheia, irmãos. O ano da casa cheia. E o que é que eu preciso entender? Que os campos, eles estão prontos. Os campos estão prontos para serem colhidos os seus frutos. E o que é que nós precisamos ser? Precisamos ser os ceifeiros, irmãos. Nós precisamos ser os ceifeiros e colher muitos frutos nesse ano. Não é só uma palavra de motivacional, não, é uma realidade. Palavra de Deus. Eu estava compartilhando com os irmãos. Há uma palavra de Deus liberada sobre a nossa vida, pessoal e como igreja. E as escrituras dizem o seguinte, que quando Deus ele fala algo, quando ele está falando, ele também está agindo. A mesma coisa que ele disse para Abraão: Abraão, eu vou executar juízo em Gomorra, para que Abraão pudesse estar envolvido com aquilo que Deus iria fazer. Deus disse assim: pai, você vai executar juízo, você não vai fazer discernimento entre o justo e o ímpio, não. Abraão, sacerdote, no qual nós também somos hoje, vai executar juízo, pai, não vai fazer discernimento, não, Senhor. Mas Deus disse: eu vou executar, e Deus executou. Ele poupou o justo, mas executou o juízo sobre aquela cidade. Ou seja, Deus falou: esse é o ano da casa cheia. Os campos estão prontos para serem colhidos. E quando Deus fala algo, Ele está agindo. E a palavra diz assim, ó: agindo Deus, quem impedirá? É isso que a palavra diz. Se Deus está agindo, quem pode impedir? As escrituras também vai dizer que Ele é por nós. E se Ele é por nós, irmão, quem é contra nós? Então eu preciso me apropriar da palavra de Deus e fazer isso uma realidade na minha vida. E dizer assim: irmão, eu estou junto nisso. Eu estou junto naquilo que Deus está falando. Eu creio. É isso que nós precisamos. Crer. Deus tem preparado os campos. Ou seja, outro exemplo. Jesus ele diz algo para Pedro. Libera uma palavra para Pedro. Diz assim, ó: Pedro, lança a rede aqui. Manda Pedro lançar a rede. E aí o que é que eu preciso entender? Que quando Pedro lança a rede, o que é que acontece? Primeiro Pedro fez o quê? Aquilo que Deus falou. Deus falou, Pedro agiu. Segundo a vontade de Deus, não resistindo ao Espírito. Lançou a rede e fez o quê? Pegou muitos peixes. Coisas que ele estava fazendo sem a vontade de Deus. Estou trazendo aqui para a gente meditar. Passou a noite inteira e não pegou nada. Mas quando Deus diz: lança, disse a palavra. Quando Pedro fez segundo a palavra de Deus, Pedro pegou muitos peixes. Ou seja, é a mesma ordem dada a nós como igreja. Nós fomos feitos pescadores de homens. Fomos feitos pescadores de homens, irmãos. E Deus está dizendo: lança a rede. E o que é que nós precisamos fazer? Lançar a rede. E não resistir. Não, Senhor, eu estou com medo de jogar aqui a rede, enganchar em alguma coisa, não dá errado. Não, faça segundo, se Deus ordenou, irmão, faça, é a vontade de Deus. Vontade de Deus. Sabe, irmão, Deus também, Ele está ordenando isso a nós. E também lá em João, no capítulo 15, no verso 5, o Senhor ele vai dizer algo assim, ó: eu sou a videira verdadeira. Vocês são as varas, os ramos. Quem permanece em mim dá muito fruto. Quem permanece em mim dá muito fruto. Ou seja, esse é o ano, irmãos, de darmos muito fruto ao Senhor. Esse é o ano de darmos muito fruto ao Senhor. Esse é o ano de gerar para Deus. Esse é o ano de gerarmos filhos para o Senhor. Nós temos hoje a realidade divina
habitando em nós. Hoje nós podemos gerar filhos para Deus. Porque Deus ele está buscando a sua família. Não é que Deus foi abandonado não, irmãos. Deus está buscando a sua casa, edificar a sua casa. E o que nós precisamos é coletar as pedras. Pedras vivas, como vai dizer Pedro. Ou seja, irmão, Deus também está ordenando algo. Seja fecundo, multiplicai e enchei a terra. Seja fecundo, multipliquem e encham a terra, irmãos. Ou seja, essa é a ordem de Deus dada a nós como igreja, dada a nós como células e dada a nós como filhos de Deus. Essa é a ordem de Deus para nós. Nós não somos estéreis, irmão. Nosso ventre é fértil. Nós temos o poder de gerar dado por Ele. Nós não podemos de nós mesmos gerar filhos para o Senhor, mas Ele nos dá esse poder. E o que nós precisamos, irmãos, o que nós não devemos fazer é resistir. O que nós precisamos é permanecer nele. Ou seja, não resistir ao Espírito Santo. Por quê? Porque Deus não conta os dias que nós resistimos ao Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, não fiquem no deserto. Irmãos, por quê? Por que eu não devo ficar no deserto? Existe deserto, volto a repetir. Existe deserto. Mas não é para nós passarmos a vida toda no deserto. São 101 dias. Então não entenda, mais uma vez, não entenda de maneira literal. Existe um tempo para cada um de nós. Uns podem passar mais, segundo a vontade de Deus, outros menos. Mas existe um deserto para nós. Mas o que nós não devemos, irmãos, é ficar no deserto. Por quê? Por que nós não devemos ficar no deserto, irmão? Porque alguém que está no deserto, irmãos, ele não tem urgência. Alguém que está no deserto não tem urgência, irmão. Alguém que está no deserto, ele não tem vida. Alguém que está no deserto não tem descanso. Alguém que está no deserto está o tempo todo preocupado, ansioso, impaciente com tudo. Alguém que está no deserto não tem propósito. Ou seja, o deserto não é o nosso lugar. Deserto é um lugar de passagem, irmão. Então nós não devemos ficar no deserto. Amém? Então, irmãos, vamos contar mais uma vez a situação do nosso irmão. Se converteu com 22 anos, né? Vamos contar a matemática de novo, 22 anos. 8 anos diante do Senhor, de acordo com o nosso primeiro ponto. De acordo com o segundo ponto, ele passou 3 anos desviado, fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus. 3 anos, tinha 8 menos 3, 5. Agora ele passou mais 3 anos, irmãozinho passou mais 3 anos resistindo ao Espírito Santo. Quantos anos o irmão tem agora diante de Deus? Segundo o terceiro ponto, tinha 5 menos 3, 2 anos diante do Senhor. Será que esse irmão vai chegar mesmo com muita vida diante de Deus? Então, irmãos, o nosso quarto ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, no qual Deus não conta. Deus, Ele não conta os dias que nós o servimos na carne. Amém? Deus, Ele não conta o dia que nós servimos Ele na carne. Então abra sua Bíblia, lá em Gênesis. Gênesis, no capítulo 16. Eu quero ler com você, irmão, Gênesis 16, eu quero ler com você o verso 15 e 16. Depois do verso 15 e 16, eu quero ler com você o verso 1 e o verso 2 do capítulo seguinte, capítulo 17. 1 e 2 do capítulo 17. Amém? Todos compreenderam, né? Então lá em Gênesis, capítulo 16, verso 15 e 16, diz assim, ó. E Agar
deu à luz um filho, a Abraão. E Abraão chamou o nome do seu filho o filho que teve com Agar, de Ismael. Verso 16. E era Abrão da idade de 86 anos. Memorizem isso, 86 anos. Quando Agar deu à luz Ismael. Verso 1 do capítulo 17. Diz assim, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, 99, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então, irmãos, Deus tinha falado a Abraão. Amém? Deus tinha falado a Abraão. Tinha prometido algo a Abraão. Ele disse que ele seria pai de multidões. Ele iria ter um filho. Abraão tinha 86 anos quando ele gera Ismael. Ou seja, agora vamos meditar, irmão. Que você possa meditar. Agora, imagine Deus falando algo para Abraão, né? Assim, Abraão, você vai ser pai. Abraão não tinha filho. Sua esposa era estéril. Você vai ser pai. Aí você imagina Abraão cheio de alegria. Todo dia chegava para a sala e assim: Sara, nós vamos ter um filho. Deus prometeu um filho para nós, Sara. Todo dia. Sara, nós vamos ter filho. Deus falou. Sara dizendo: Abraão, realmente Deus falou mesmo. Ele continuava a falar isso todos os dias. Só que nunca esse dia chegava. Nunca esse dia chegava, perdão. E aí o que acontece? Sara, ela dá uma ideia brilhante a Abraão. Abraão falando o tempo todo, né, animado ali, alegre, falando: vamos ter filho, vamos ter filho, vamos ter filho. E Sara continuava estéril. E aí Sara dá uma ideia a Abraão brilhante. Pena que foi algo carnal. Foi algo carnal. Ou seja, as irmãs que têm marido, as irmãs que ainda vão casar. As irmãs, elas têm o poder da persuasão. O que é persuasão? Poder de convencer alguém. Mulher tem o poder de persuasão, irmãs. Vocês têm o poder de persuasão, de convencer alguém. Então o que eu quero dizer algo para as irmãs aqui? Irmãs, antes de vocês darem conselhos a seus maridos sobre qualquer assunto, ministério, trabalho, tudo, tenham sabedoria, irmãos. Sabedoria. Peça ao Senhor sabedoria. Seja uma mulher virtuosa. Por quê? Porque Eva deu um conselho errado para Adão. Teve prejuízo, consequência. Sara deu o conselho a Abrão. Eva a Adão, Sara a Abrão. Não foi legal o conselho de Sara para Abrão. Ou seja, como se tivesse dito assim, olha a ideia de Sara. Abrão, Deus prometeu algo, né? Deus prometeu algo para nós, prometeu um filho. Só que o tempo está passando, eu continuo estéril. Estamos envelhecendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ajudar Deus. Vamos ajudar Deus, Abraão. Eu tenho uma serva que é Agar. E você vai, deita com ela. Resolvido, olha aí. Resolvimos um problema que Deus ainda não tinha conseguido. Pronto, resolvido. Carne, irmãos. Carne. Foi algo carnal na vida de Abraão, seu esposo. Ou seja, o que é carne? Carne, irmãos e irmãos, é inteligência humana. Sabe, carne é alguém que faz algo sem depender de Deus. Carne
fazer algo sem depender de Deus, irmãos. Sabe, quando Deus ele fala com Abraão, ele diz assim, ó, olha só, para você entender, quando Deus ele vai falar com Abraão, ele vai dizer assim, ó, pega teu filho, teu único filho. Ele está se referindo a quem? A Isaac. Só que ele já tinha Ismael, obra da carne. Então, Deus não conta aquilo que nós fazemos na carne. Deus não conta. Ou seja, com 99 anos, irmãos, 99 anos, Deus ele fala com Abraão. Abraão tinha 86 anos quando ele teve Ismael com Agar, sua serva. Com 99 anos, Deus, ele fala com Abraão. Você sabe quanto tempo Deus fica sem falar com Abraão? Ou seja, quanto tempo Abraão fica sem estar na presença de Deus? 99 menos 86. 13 anos. 13 anos, irmãos. Vocês fazem ideia. Vocês fazem ideia do que é passar 13 anos, irmão, sem estar na presença de Deus? 13 anos sem falar com Ele. Ou seja, 13 anos é muito tempo, irmãos. 13 anos é muito tempo. Sabe, irmão, carne é você planejar algo sem Ele. É você decidir algo pelas suas emoções. É você decidir algo pelas suas amizades. Eu decidi fazer algo sem colocar aquilo diante de Deus. Eu vou decidir fazer isso. É você decidir sem colocar diante de Deus e sem esperar Deus falar com você se sim ou se não. Carne, obra da carne. E obra da carne Deus não conta. Eu quero dar um exemplo a vocês, irmãos. Um testemunho pessoal, né, do nosso pastor Naú Pedrosa. Ele sempre gosta de contar algo relacionado ao seu trabalho. Ele diz que ele conta que um mês antes dele se tornar pastor, né, o que acontece? Ele diz que aconteceu um problema com o seu patrão. O patrão dele fez algo muito ruim, motivo no qual ele tinha razão, o pastor Naú. Então o pastor Naú ele sai indignado. Ele diz que sai do trabalho chorando de raiva. Chorando de raiva. E ele diz que eu não fico mais ali. Raiva, carne. E aí o que acontece? Ele diz que está dirigindo o carro. E aí o Espírito Santo vai e fala com ele. Diz que susto. Aí o Espírito Santo fala algo para ele. Você se importa com aquilo que eu penso? Ele disse que o Espírito Santo falou isso a ele. Você se importa com aquilo que eu penso? Disse que ficou assustado e disse assim, me importo sim. E disse para o Senhor, eu quero sair. Posso sair? Para a surpresa dele, o Espírito Santo falou assim, você não vai sair. Você não vai sair. E o que você vai fazer é se desculpar com o seu patrão. E você ainda vai ajudar os novatos lá que tinham entrado na empresa de venda. Você ainda vai ajudar, você vai fazer com que o seu patrão, você vai sair da empresa, existe um tempo para você sair, mas você vai sair da empresa com pessoas cooperando com o seu patrão. Ou seja, ele disse que fez a vontade de Deus, e ele disse que Deus o abençoou tanto, com 30 dias depois, ele se tornou pastor. Porque ouviu a Deus. Se tornou pastor. Ele disse que ganhou um salário mais elevado do que o que ele estava ganhando na empresa. Ganhando como pastor. Ou seja, agora essas são para nós, irmãos, homens, para nós. Nós temos famílias. Ou seja, o que nós devemos como homens? O que nós precisamos é termos responsabilidade. Ou seja, é nós não permitir o homem com cabeça quente tomar decisão.
Um homem sábio, ele sempre deixa a decisão para o outro dia. Ah, mas eu fiz isso porque eu estava com cabeça quente. É isso que nós somos. Cabeça quente. Eu sou uma pessoa assim. Final da tarde, minha esposa tem que me aturar. Sou insuportável. Impaciente. Entendeu? Então é isso que o que nós precisamos, irmão. Decidimos segundo a vontade de Deus. Isso que nós precisamos. Por quê? Porque Deus, ele não conta os dias que nós servimos do nosso jeito, guiados pela carne. Ou seja, irmão, Deus, ele não conta. Você imagina passar 13 anos, ou seja, os dias que você passa, irmão, o tempo que você passa sem orar ao Senhor. O tempo que você passa sem orar, sabe? Sem se colocar na presença de Deus. Deus não conta. Os dias que nós não oramos, Deus não conta. Ah, não tenho vontade. Irmão, assim mesmo ora, é só carne querendo se levantar. E se você não disciplinar a sua carne, ela vai te dominar, porque a palavra diz que existe uma luta diariamente, todos os dias, dia e noite, entre carne e espírito. Ou seja, embora que você dorme, sua carne ainda está lutando com o espírito. A carne, ela é sócio do diabo. Todo dia dorme com você. Todos os dias dorme com você. Nós precisamos dominá-la. Assumirmos o controle, permitir o Espírito Santo dominar sobre nós, reinar sobre a nossa vida. Ou seja, irmão, existe uma parábola, né? A parábola a palavra de Deus vai contar a parábola da vinha. E lá ela conta que existe um homem que sai para contratar pessoas, né? E no final da tarde tinha lá os que estavam à toa. Aí ele diz o seguinte, assim, lá em Mateus 20, verso 16, diz assim, ó: saindo por volta das 5 da tarde, Mateus 20, verso 16, diz assim, ó: saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês estiveram desocupados o dia todo? Ou seja, o que é que eu preciso entender aqui? Que, irmãos, nós podemos estarmos fazendo muitas coisas. Eu posso estar fazendo muitas coisas, atarefado o dia inteiro. Mas aquilo que nós fazemos, se estiver fora da vinha, Deus não conta. Deus não conta. Ou seja, esses caras podiam, lá disse que eles estavam desocupados. Mas se nós aplicarmos a nossa vida e olharmos assim, eu posso estar fazendo tudo. Mas se não está na vinha, que Jesus vai dizer, quem permanece em mim dá fruto. Se estiver fora da vinha, irmão, é como se você estivesse à toa. Deus não conta. Amém? Fica até mais... o amém sai fica até mais forçado, né, irmão? Eu não estou condenando, eu estou exortando como um profeta. Então, irmãos, hoje é dia de nós colocarmos o nosso coração de volta em Deus. Ou seja, é dia de você dizer algo assim, falar assim: Senhor, nós temos uma programação da igreja. Estamos fazendo segundo a vontade de Deus. Opa, peraí, esse ano tem cursão. Eu vou fazer o cursão. Esse ano é o ano tem CTL, eu vou fazer o CTL. Eu vou me envolver na célula. Sim, eu vou estar me envolvendo nos cultos. Eu quero servir ao Senhor. Esse é o dia de nós colocarmos o nosso coração diante de Deus. Dizer, eu quero servir ao Senhor. Mas quero servir a Ele não segundo a minha vontade. Eu quero servir a Ele. Eu quero servir ao Senhor segundo a vontade dEle. E não a minha. Mas, para que nós venhamos a encerrar, irmãos, a nossa ministração, eu quero trazer também uma palavra de consolo a nós. O profeta, ele exorta, ele motiva e consola. Então, durante esses 3 dias, eu sempre busquei estar alertando o povo de Deus. Estar alertando a igreja. Para que não faça da graça de Deus algo inútil na sua vida. Lá em Joel, no capítulo 2, verso 25, vai dizer assim, ó: assim vos restituirei os anos que foram roubados pelo gafanhoto destruidor. Ou seja, irmãos, há muitas coisas, irmãos, que nós conseguimos restituir, como eu disse. Dinheiro,
podemos restituir. Um carro que foi roubado, nós podemos recuperar. Um casamento também que pode estar indo à falência, nós podemos restituir um casamento. Mas tem algo, irmão, que nós não podemos restituir. É o nosso tempo. Nós não podemos restituir o tempo perdido. E aí vem a pergunta para cada um de nós. Quantos anos, irmãos? Vamos contar a história do irmãozinho lá, né? Tinha 2 anos, né? Tinha 2 anos diante do Senhor. Só que o irmão, ele passou 1 ano e meio fazendo algo na carne, sem depender de Deus. 1 ano e meio. Quanto tempo ele ficou? 6 meses. Ou seja, a pergunta é, irmãos, quanto tempo você acha que tem diante de Deus? Segundo aquilo que a gente está aprendendo. Quantos anos você acha que tem diante do Senhor? Eu quero dizer algo para você. Uma coisa que nós não conseguimos restituir são o tempo perdido. Mas eu quero dizer algo para você. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Ele. Lá no Salmo 84, você pode perguntar, mas como, irmão? No Salmo 84, no verso 10, ele vai dizer assim, ó. Porque vale mais um dia nos teus átrios, do que 1000 em outro lugar. Ou seja, o Espírito Santo hoje está dizendo, irmãos, que hoje nós devemos decidirmos estarmos na presença do Senhor. É dia de nos voltarmos para o Senhor, de estarmos na presença dEle, se relacionando com Ele, ter todos os dias um encontro com o seu Pai, porque orar é ter encontro com Ele. Quando você vai dizer assim, eu vou orar, muda o orar e diz assim, eu vou falar com o Abba. Não, peraí, eu vou falar com o Abba. Vou conversar aqui com meu Pai. Está ansioso, me aguardando, e eu também. Isso é oração. Preciso mudar a mentalidade errada. Porque se eu creio errado, vou ter um comportamento também errado. Mas Salmo 84 vai dizer, vale mais um dia, irmão, na presença do Senhor, do que 1000 dias em outro lugar. Ou seja, à medida que nós decidimos estarmos na presença de Deus, nós sabemos que Deus está presente aonde nós estamos, porque Ele está amalgamado conosco por meio do seu Santo Espírito. Mas o que eu preciso entender é que eu preciso da presença de Deus manifeste sobre a minha vida, manifeste e permanecer, porque nós somos chamados, nós somos criados para que nós venhamos a expressar a imagem do Senhor nessa terra. Então, irmãos, à medida que nós decidimos buscar ao Senhor, a presença de Deus, Deus vai contar um dia que você está na presença dEle como 1000 anos. Porque nós aprendemos que Deus, Ele conta diferente do homem. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então, irmãos, que hoje nós possamos decidir estarmos não somente um dia, mas todos os dias na presença do nosso Pai. Amém? Nós possamos estarmos de pé, vamos orar ao Senhor.